Fala galera, mais uma aula do nosso canal Tamo Junto. Meu nome é Fernando Barbosa. Hoje é a segunda aula de radiciação. Vamos falar sobre propriedade dos radicais. Roda a vinheta. Bom, antes de mais nada, é importante que você entre lá no nosso canal, assine o nosso canal, dê um like no nosso vídeo e ajude a gente, é claro, a divulgar as nossas aulas, tá bom? Então, a primeira propriedade de radiciação diz que a raiz enésima de A elevado a N é igual a A. O que significa isso? Quando eu tenho uma raiz em que o índice é igual ao expoente do radicando, esse radicando sai da raiz. Então, é como se eu pegasse esse N aqui, cortasse com esse N. Então, raiz enésima de A elevado a N, eu corto o N com N e o A sai da raiz. Tá bom? Então vamos ver no exemplo. Ó, raiz cúbica de 7 elevado a 3. Se o índice é 3 e o expoente é 3, cortei 3 com 3, sai o 7. Simples, né? E às vezes a gente acha que é um bicho-papão. Vocês vão ver mais à frente que isso é muito útil na hora de simplificar radicais. Ó, raiz quinta de 2 elevado a 5. Se aqui é 5 e aqui é 5, cortei, o 2 sai. Esse 2 saiu. Esse 7 saiu. Tá bom? Então, ó, raiz sexta de m elevado a 6. Cortei o 6, com esse 6, o m saiu. Se aqui é x no índice e no expoente também é x, o 9 sai. Ó, elevado a 15, elevado a 15, o 3 sai. Repara só, às vezes, a gente por desconhecer, olha, raiz de índice 15 de 3 elevado a 15. A pessoa às vezes surta, fala, meu Deus do céu, como é que eu vou achar 3 elevado a 15 dentro de uma raiz que o índice é 15? Eu simplesmente corto e vai dar 3. Simples assim. E por último, raiz de índice y de A elevado a y. Vou cortar o y com y, A. Bem tranquilo a primeira propriedade. Vamos para a segunda propriedade. Segunda propriedade diz que se eu tenho uma raiz enésima de um produto, eu posso separar uma raiz para cada fator desse produto com o mesmo índice. Então, raiz enésima de A vezes B, eu faço a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho o produto dentro da raiz, eu posso fazer o produto das raízes. Então aqui, ó, raiz cúbica de 3 vezes x. Eu posso fazer a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de x. Uma em cada radical. Raiz quinta de 2 vezes y. Raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de y. Um em cada radical. O que eu preciso lembrar bem? Se o meu índice é 5, eu tenho que botar índice 5 em cada raiz. Ah, professor, mas se eu esquecer o segundo 5 de colocar? Eu vou achar que é uma raiz quadrada e eu vou ter que dar 0 na questão. Porque a gente sabe que quando não existe índice numa raiz, essa raiz é uma raiz quadrada. Então, se eu não coloco, eu estou falando que ali tem o quê? O número 2. Muita atenção aqui. Na de baixo eu tenho raiz sexta de 3 vezes x vezes y. Então eu vou fazer raiz sexta de 3 vezes raiz sexta de x vezes raiz sexta de y. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas para que eu vou saber disso tudo? Porque lá na frente, quando a gente começar a simplificar radicais, a somar, subtrair, multiplicar, racionalizar, eu vou precisar de várias dessas propriedades. Tá bom? Então eu tenho raiz de 7 vezes A. Vai ficar raiz de 7 vezes a raiz de A. Então a segunda propriedade é só isso. Se eu tenho um produto da raiz, eu posso separar em 2 raízes ou em 3 raízes. Vamos para a terceira propriedade. Aqui é parecida com a segunda,
só que ao invés do produto é uma divisão, é um quociente. Então eu tenho raiz enésima de A sobre B, eu faço a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Vamos ver no exemplo como é que fica. Raiz cúbica de 5 sobre 2. Eu faço a raiz cúbica de 5 sobre a raiz cúbica de 2. Então eu faço uma raiz separada para esse e uma raiz separada para esse. Lembrando sempre, se o índice é 3, tem que aparecer o 3 aqui, tem que aparecer o 3 aqui. Como é que fica essa? Ó? Raiz quinta de 3 sobre x. Raiz quinta de 3 e raiz quinta de x, mantendo o mesmo índice. Isso é muito importante. Aqui eu tenho, se não aparece índice nenhum, é o índice 2, mas eu não preciso colocar, então fica raiz de 2 e raiz de 7. Essa é a terceira propriedade. Tá bom? Quarta propriedade. Aqui eu tenho uma raiz dentro de outra raiz. Toda vez que eu tenho uma raiz dentro de outra raiz, toda vez que eu tenho uma raiz dentro de outra raiz, eu multiplico os índices. Então, se eu tenho uma raiz de índice n e uma raiz de índice p dentro dela, eu vou multiplicar os índices. Então, fica n vezes p. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. Correto? Ó, vou fazer aqui bem devagar. Se eu tenho raiz quinta e dentro uma raiz cúbica de 2, eu vou multiplicar esse por esse. Então vai ficar 5 vezes 3, ó, multiplicando os índices de 2. Isso vai ser igual a quanto? Raiz 15 de 2. Tá bom? E por último, mas não menos importante, se eu multiplicar 3 vezes 5 é 15. 15 sobre x. Reparem que eu não estou calculando nada, eu só estou aplicando propriedade. Tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, dê um like no nosso vídeo, não esquece de assinar o nosso canal e ajuda a gente Nosso objetivo é democratizar o ensino da matemática, para que mais pessoas consigam perceber que a matemática é uma coisa simples se a gente se esforçar um pouquinho, estudar um pouquinho. Tá bom? Até a próxima. O próximo vídeo a gente vai simplificar radicais. Até a próxima, tamo junto sempre.